continuidade às nossas aulas sobre contabilidade e hoje trabalharemos a unidade 3 sobre escrituração, tá? Que é como se registra as atividades, os documentos contábeis. Antigamente se chamava os contadores de guarda-livros, porque eram nos livros que se guardavam todas as atividades das empresas, Hoje já é diferente, tudo está informatizado e nós fazemos essas atividades através do programas tipo planilha eletrônica, como o Excel, por exemplo, que facilitam, e programas até mais facilitadores que facilitam a informação, colocando os dados especificamente onde devem ser colocados. A grande questão, que é o que quero que vocês aprendam hoje, é que você tem que saber aonde você joga a sua informação contábil. E para isso, você tem que entender o que é o plano de contas, tá? Para isso, vamos primeiro falar sobre as contas. O que são as contas? São os elementos que pertencem ao balanço patrimonial ou ao demonstrativo de resultado de exercício, que são 2 documentos contábeis que nós estamos estudando, e esses documentos eles são feitos por contas, ou seja, aqueles elementos que aparecem lá, caixa, banco, obrigações, móveis, imóveis, receitas, despesas, tudo isso são as contas que não podem ser jogadas em qualquer lugar. Você não pode jogar e simplesmente não separá-las. Tudo é separadinho através do princípio do plano de contas, tá? Então aqui nós vamos ver que, para começar, a primeira separação das contas é as contas que pertencem ao documento balanço patrimonial, que é o que nós estamos estudando agora, e as contas do demonstrativo de resultado de exercício, ou o DRE, que na verdade é as receitas e despesas diárias de uma empresa, O balanço ele é feito em períodos maiores. O demonstrativo ele é uma coisa praticamente diária ou semanal, tá? Porque toda despesa e toda receita já vai para este documento, tá? Que nós estudaremos com melhor detalhes posteriormente. Mas hoje vamos começar a entendê-lo, ok, gente? Então aqui ele demonstra para vocês, aqui no balanço patrimonial, ele está aqui. Aí você tem o ativo, vocês já conhecem, e aqui estão as contas, caixa, veículos, duplicatas a receber, promissórias, fornecedores, duplicatas a pagar, porque obrigações, capital, reservas de capital. Isso são as contas em contabilidade, E também você tem as contas do DRE, que são contas de receitas, tipo venda, e contas de despesas, que aí também temos aqui, um monte aqui, água, esgoto é uma conta, aluguel é outra, café e lanches é outra, contribuições de previdência é outra. Tá vendo, gente?
Cada uma disso aqui é uma conta em separado, que o técnico em administração, o contador, o técnico em contabilidade, ele abre essa conta e joga lá a informação. No caso de despesa, ele vai jogar salário no salário, material de limpeza no material de limpeza, os impostos nos impostos. Então as contas são todas separadas. A questão é você estar atento sempre para jogar aquela atividade na conta certa, tá? Essa é o X da questão. No caso das receitas, receita de recebimento, né, de dinheiro, de aluguéis, descontos obtidos quando você faz uma compra, né, e aí você tem um desconto, ele entra como receita. Quando você dá um desconto, gente, ele entra como despesa, tá? Mas quando você recebe na compra, ele entra como receita, ok? Juros, né? Quando você tem atividades financeiras, receitas de serviços que podem ser feitas pela empresa, vendas de mercadoria, principal entrada, né, de receita, especialmente ligada à área de comércio, né? Ok? Então são as contas de receita, tá? Então aqui vocês vão ver, gente, que uma coisa importante, não confunda receita com direito. Receita é o que você recebeu, dinheiro já está lá. Direito é o que você ainda vai receber, mas ainda não recebeu, mas tem o direito de receber, ok? Despesa com obrigações. Obrigações é uma despesa que tem dia para ser pago corretamente. Despesas são gastos corriqueiros do dia a dia que você faz, tipo uma compra de água, compra de papel para poder fazer atividades lá de escrituração, ok? Para imprimir coisas na impressora. São despesas que saem aí do caixa, tá? Obrigações não. São despesas programadas que tem um dia marcado para ser pago, ok? E aqui, gente, olha a estruturação do plano, né, de contas. Grupo 1, todas que forem do grupo 1, vai ter o número 1 na frente. São contas do patrimônio ativo. Pode ser tanto o circulante como o não circulante. Grupo 2, ela vai ter sempre o número 2 na frente. São contas do passivo. Pode ser circulante ou não circulante. Grupo 3 já é do DRE, é outro documento. São as despesas, tá? Conta 4 são as receitas, tá? Que também pertencem ao DRE. Então, tudo que tiver lá na planilha, tá? Que você está trabalhando, 1 é ativo, 2 passivo, 3 despesas, 4 receitas. Isso é o plano, entendeu? Que vocês têm que compreender, ok? Então aqui, ó, ele vai dar uma claridade, né? Ele vai falar sobre, muito importante, não posso deixar passar isso, noções de crédito e débito. Esqueçam tudo que vocês sabem sobre crédito e débito. E daqui em diante só tenho uma coisa na cabeça. Crédito é origem e débito, débito é destino. Então, origem, da onde sai o dinheiro, destino, para onde vai ser aplicado o dinheiro, tá? Então, para nós, em contabilidade, crédito é origem e débito é destino e nada mais, ok? Esqueçam, de novo, esqueçam tudo que vocês sabem sobre crédito e débito, senão não aprenderão contabilidade, tá? Aí, aqui, ó, ele vai explicar exatamente isso, que nas contas patrimoniais, tudo que for ativo, tudo que for passivo é da onde você tira o dinheiro, ou seu, que é do patrimônio líquido, ou emprestando, que são obrigações. Então, se é da onde sai, é origem. Se é origem, é crédito. Então, o passivo ele é conta credora, certo? E para onde vai? Vai para o ativo,
porque isso vai se tornar um bem, né, o direito da empresa. Então, se isso aqui é o destino, é débito. Então, é uma conta do tipo devedora. Então, a natureza do ativo é devedora, tá? E a natureza do passivo é credora, tá? Gente, não, não se compliquem, só guardem isso, tá? A natureza do passivo é origem, é credora. A natureza do ativo é destino, é onde eu aplico, é devedora, tá? Ou debitadora, mas a gente fala devedora, né? E nas contas de resultado, tudo obviamente sai das receitas, porque sem dinheiro como é que eu pago? Então a origem é, as receitas são credoras, porque são as origens. E o destino é o débito, então devedora. Então nas contas de resultado, a receita é de natureza credora e a despesa é de natureza devedora. Ok? Ok? Isso, gente, é o fundamental que vocês compreendam, tá? Essa questão de natureza, origem e destino. Origem, credor. Destino, devedor. É isso que deve entrar na cabeça de vocês, ok? E aí, indo à frente, né? É exatamente o que eu expliquei para vocês agora. E aí, então, a gente vem exatamente o que eu quero falar, que é sobre o plano, né? O plano, exatamente o plano. Cadê o plano? Aqui está o plano, né? Que aqui, então, ele vai falar sobre o plano. Aqui o plano. O plano de contas. Ou seja, eu não disse para vocês que tem a caixinha 1, que é do ativo, a caixinha 2, que é do passivo, a planilha, ou a caixinha, melhor assim, 3, que é da despesa, a 4, que é a caixinha da receita, e a 5, que é a caixinha da apuração. Só que dentro dessa caixinha tem outras caixinhas, ou dentro dessa conta tem outras contas, tá? Então veja assim, ó, o ativo, ele tem dividido 1, depois dentro dele tem o 1.1, que é só o circulante. E dentro do circulante você vai ter o 1.1, aí, que é o circulante disponível, que aí então vai ser dois tipos, caixa e banco. Então, ó, veja aqui, ó, isso aqui, todos esses que tem 0, 0 alguma coisa, gente, são as contas. Então veja quantas contas nós temos, tá? Ó, ativo circulante, tem duas contas. Ativo realizável, ou seja, a receber, quantas contas você tem? 1, 2, 3, 4, 5, são mais 6 contas, tá? E depois você ainda tem aqui no ativo circulante o estoque, que é 113, porque 1, né, de ativo, 1, porque é circulante, e 3 de estoque, mas você tem mais duas contas. Então só aqui no ativo você tem o que? 2 com 6, 8 com 2, 10. Você tem 10 contas de ativos. Então na hora que o técnico em contabilidade, o contador, o técnico em administração vai jogar, ele tem que saber aonde em qual dessas 10 contas que ele vai jogar aquela conta de ativo. Se é cliente, se é caixa, isso é o que vocês têm que entender, tá? No circulante, mesma coisa. Você tem o realizável a longo prazo, que tem uma conta, que é títulos a receber. Você tem investimentos, que é aqui, ó, segunda conta, né? Que é a segunda conta aqui, ó. Você tem mais duas contas, são 3. Depois você tem o imobilizado, que nessa empresa varia, né? De empresa para empresa. São mais 7 contas, já dão 10. E aí você tem o intangível aqui, que também faz parte do não circulante, com mais duas contas. Então aqui você tem o que? Mais 12 contas. Então veja como que o plano ele se subdivide. Para cada coisa ter o seu destino certinho. Para na hora que eu for analisar, eu saber aonde é que estão meus bens e meus patrimônios. A mesma coisa vai ser aqui no circulante, ó. Nas obrigações, olha aqui, ó. Passivo é 2. Circulante é 2.1. Aí depois começa obrigações. Ó, ele tem 12 contas aqui. Então são 12 contas que você vai. Se for aluguel, vai vir para 02. 21102. Se for, por exemplo, aqui o FGTS dos funcionários, vai vir para 21108. O 2 é de passivo,
O 1 é de circulante, né? E o outro 1 aqui é de obrigações. Então é aqui dentro dessa é a 07, é aqui a 08 é o FGTS, por exemplo. Então veja quantos aqui são 12 contas só no passivo. No não circulante só tem uma conta, que é financiamento a longo prazo, tá? No patrimônio líquido, mesma coisa. Você tem o capital inicial, você tem as reservas de capital, isso é quando tem investimento, tá, gente? Tem que ter investimento, papéis, ações, papéis do tesouro, tal. Aí você tem investimentos, né? São investimentos, ajustes de avaliação patrimonial, quando o patrimônio aumenta ou diminui, né? Reservas de lucros, que são os lucros anteriores, tá? E aqui as ações aqui, ó, é uma conta separada. Então aqui, ó, você tem quantas contas? Só para o patrimônio líquido. 2, 3, 1, tá? 2 de passivo, 3 de patrimônio líquido e 1 de capital, né? Então você tem aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, você tem 6, 7, 8 contas só relacionadas à questão do patrimônio líquido. Então você tem que saber, quando for fazer a operação, qual conta que você vai abrir lá, qual planilha que você vai abrir para jogar aquela informação. É por isso que tem que saber o que é ativo, o que é passivo, o que é circulante, o que não é circulante, porque aí você vai saber de jogar na conta correta, ok? Olha as despesas aqui, despesas operacionais, despesas, aí depois tem aqui, ó, 3 é despesa, 3 é despesas operacionais. Aí despesas operacionais tem as despesas de venda. O que você pode ter despesa de venda? Aí tem a conta 01, 06, 07, 08, 09. Então todos isso aqui são contas de despesa de vendas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 contas, tá? Relacionadas à despesa de vendas. Despesas administrativas. Olha quantas contas tem aqui, gente. Ó, 3 é de despesas, o outro 3 aqui, ele é ligado à questão das despesas operacionais, e o 2 é de despesas administrativas. Então, ó, as administrativas têm 18 contas de despesa administrativa. Então, esse é o trabalho técnico de contabilidade, saber jogar na conta certa, porque são muitas contas, tá? Ó, despesas financeiras, você tem mais o que? 3 contas. Outros despesas operacionais, mais 2 contas. Receitas, você tem mais o que? Você tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são mais 10 tipos de receitas, entradas de contas diferentes, tá? Então é isso que é o plano, que ele subdivide, né? Imagina o seguinte, é como se fosse um monte de veiazinhas que corre para um canal total, que é o canal aí do balanço patrimonial, né? Então todo esse monte de veiazinhas são as contas. Você tem aí mais de 50 contas. Então é por isso que o que vocês têm que aprender? O que é passivo, o que é ativo, o que é despesa, o que é receita. Pronto. Daí já começa a entender o que é ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, e aí você vai entendendo as subdivisões das contas. E aí fica fácil para você saber, isso aqui eu jogo aqui, isso aqui eu jogo lá, isso aqui eu jogo... Isso é contabilidade, tá? Ok? Tá? Então, esse era o objetivo. Aí fecha, né, com as contas de resultados, que vai dizer se você teve lucros ou prejuízos, tá, gente? Ok? Então, esse é o objetivo do plano. Você saber que cada conta tem um lugar certo para você inserir o dado lá na sua planilha Excel, que aí depois vai formar com tudo isso, vai formar aquela síntese. A síntese de todas essas contas, o que é o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício. Você vai transformar essas 50, 60 contas em 10 itens, 10, 12 itens no balanço e mais uns 12 itens aí no DRE. Então você pegou o que era 60, 80 contas e transformou em 20 contas. Então você resumiu, tá? Mas aqui está o plano completo, tá, gente? Então era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Com isso, espero que vocês possam ter entendido como se estrutura o plano de contas, né? E a importância dele para a contabilidade, porque sem ele você não trabalha na contabilidade, porque você tem que jogar a sua conta, a sua informação, né, financeira na conta certa, para que tudo possa, então, no final, estar perfeitamente distribuído, para que você possa compreender e também possa informar sobre as atividades da contabilidade. Então era isso que eu tinha para hoje, tá bom, gente?
Um abraço e até mais.